Paz do Senhor, irmãos. Capítulo 3 de Hebreus, verso 15 e 16, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele, isto é, por Jesus, a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. Bem, a palavra sacrifício é uma palavra que vem oriunda do latim e basicamente diz o seguinte: alguma coisa ou alguém sacrificando alguma coisa, ou a vida, ou qualquer coisa, a uma deidade, não é? Então daí vem esta ideia. Vivemos já no século XXI, já estamos no ano 20 do século XXI. E, curiosamente, poderia-se pensar que, a essa altura da história, nós estaremos livres de um monte de ideias, não é? Ou que nós tivéssemos crescido e amadurecido suficientemente para não sermos mais, ou agirmos mais como meninos inconstantes, né? Levado por todo o vento de doutrina. Mas, surpreendentemente, eu vejo o contrário. Eu vejo pessoas se agarrando, não é, a ventos, como se os ventos fossem sólidos, ou se nos ventos houvessem alguma verdade. E, de acordo com essa realidade, a gente percebe que não poucas pessoas vão criando ideias sobre sacrifícios. Eu tenho combatido e confrontado essas ideias legalistas, não é, que imaginam que o todo-poderoso Criador espera que eu de alguma maneira o surpreenda, ou que eu chame a atenção sobre a própria existência através do meu sofrimento, através da minha dificuldade, da minha luta. Então, pessoas imaginam que Deus tem prazer que a gente passe fome, outros imaginam que Deus tem prazer que a gente fique doente, e vai se criando coisas. E dá-se o nome isso: estou na prova, Deus está me provando. Quando não é assim, a gente, como um carro desgovernado, de um lado para o outro, vai para o outro extremo, e passamos a confessar o seguinte: não há nenhum tipo de dificuldade ou tormento que nós devamos passar, porque nós somos livres, e Jesus carregou todas as nossas dores e todas as nossas maldições. Então, enquanto pessoas que não entendem de fato o que a Bíblia diz, essas pessoas ficam de um lado para o outro. Normalmente, agora, nesse tempo, o normal é que as pessoas saiam da extrema direita, né, daquela extrema de pieguice e tal, e vá para a extrema esquerda, que é essa roupagem. Eles dão nomes, por exemplo, é uma nova vertente da igreja. Irmãos, a palavra já é maligna. A igreja não tem vertente, a igreja não tem tendência, não existe tendência na igreja. A igreja tem um andar ereto, a igreja tem um andar firme, ela não fica oscilando, ela não é um pêndulo, ela não é algo móvel, ela está estabelecida sobre a rocha que é Jesus. Então, eu acredito, eu creio mesmo que o autor de Hebreus foi Paulo. Outros pensam ser Lucas, mas pela estrutura literária, pela forma e pela profundidade das declarações contidas no livro ou na carta aos Hebreus, e citações específicas que Paulo fez em outras cartas, eu creio de fato que Hebreus foi escrito por Paulo. Então vamos partir daqui aceitando o fato, não é, de que Paulo escreveu. Então eu vou usar agora o fato de Paulo ter escrito isso. A pergunta é: por que Paulo não falou de um outro tipo de sacrifício? Por exemplo,
Muitas pessoas ficam muito chateadas, não é? Quando eu digo que o jejum, as pessoas que jejuam, estão testemunhando não crer. Eu explico isso. Eu sou contra o jejum? Não, não sou contra o jejum. Eu sou contra o legalismo do jejum. Eu sou contra a ideia maligna de achar que Deus vai responder alguma coisa ou fará alguma coisa porque eu fiquei com fome. Não é? Isso é próprio de quem não conhece as Escrituras e não tem comunhão com Deus. Não é? Porque pelas Escrituras eu aprendi que Deus não tem prazer que um dia eu fique com fome. Da onde nós tiramos essa ideia? Ele nos pergunta, de onde você tirou essa ideia de que eu tenha prazer que você fique com fome? Eu fiz o ventre para o manjar e o manjar para o ventre, mas destruirei a ambos. Então o tempo do manjar é agora e o tempo do ventre é agora. Quando for destruído, não haverá nem manjar, nem ventre. Mas tem pessoas que, pela tradição religiosa, acreditam que, por exemplo, demônios só são expulsos se você jejuar. Com isso, dizendo o seguinte, olha que interessante. Quando você aceita essa ideia, você está dizendo que, perdoe a tosse, irmão, estou com uma faringite. Você está dizendo o seguinte, que o nome de Jesus é limitado, quer dizer, ele pode expulsar até alguns tipos de demônios, mas não outros. Então, para outros, eu tenho que jejuar. Sim, eu sei que você vai citar Marcos 9:29. Porém, o próprio princípio bíblico diz que um versículo não faz doutrina, e só existe esse. E mesmo esse consta que não está na maioria dos originais, foi acrescido. E eu já expliquei em outra pregação que não harmoniza com o Evangelho de Jesus. A ideia do jejum legalista não harmoniza com o Evangelho. Porque, ora, se um demônio não sai em nome de Jesus, eu tenho que jejuar, conclui-se que o nome de Jesus não tem o poder que diz que tem, e eu tenho que fazer alguma coisa. É aí que começa a falsa ideia do sacrifício. Então, o crente fala, bem, eu vou me sacrificar, eu vou fazer um sacrifício financeiro, eu vou fazer um sacrifício, ficar sem dormir, eu vou ficar sem sexo com a minha esposa, eu vou ficar sem alguma coisa que essa pessoa julgue ser prazerosa para ela e que ela quer abrir mão por causa de alguma situação e pensando ela que abrindo mão, o Altíssimo Criador vai atentar para ela. Porém, pela Bíblia, o que a Bíblia me ensina é que sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aqueles que se aproximem de Deus, ou que se aproximam de Deus, eu e você, primeiro, creia que Ele existe. Eu quero crer que você creia, que você crê. E que é galardoador daqueles que o buscam. Ora, se você está assistindo esta palavra, é porque você de alguma maneira está interessado em buscando Deus, ou querendo conhecer mais e receber mais informação, em busca de alguma orientação. E isso quer dizer, você está buscando Deus e você crê em Deus. Então a Bíblia diz assim, isso é importante que você creia que Ele existe. Ponto. E que Ele é abençoador, galardoador, quer dizer, Ele abençoa, ele dá prêmios, ele colabora, Ele ajuda aqueles que o buscam. Então não existe aqui nada exceto a fé. Não existe nenhum tipo de sacrifício que possa ser colocado diante dele para que ele venha agir mais rápido ou para que ele venha se fazer presente ou pelo menos perceptível. Não é? Então, na religião, na história, e a história é gozada, né? Me permita aqui fazer uma parte. A ortodoxia religiosa, ela vem depois da própria experiência com o Eterno. A ortodoxia é criada. Deus mas a ortodoxia é criada. E quem a cria? Somos nós, homens. Somos nós que dizemos como deve ser
ou como não deve ser, o que agrada ou o que não agrada, ao ponto de dizermos o seguinte: olha, a música europeia medieval é aceitável a Deus com suas orquestras, enfim, e a música de 1700 e 1800, mas a música, sei lá, da África ou do Caribe não pode louvar a Deus porque a conotação dela é carnal. Bem, é um pouco. Nós chegamos aqui a um pouco de falta de conhecimento, né? Porque toda música sempre foi secular, toda música sempre foi para o bem e satisfação do homem, seja a corte, seja a plebe, seja a mais altas castas da sociedade e seja a mais baixa, a ralé de todas elas. Nós temos as músicas apropriadas, não é? Eu me lembro daquele filme Titanic, que demonstra muito bem isso, né? A festa dos irlandeses no porão do navio e a festa da corte inglesa, dos ricos, na parte superior, e havia muito mais alegria na parte inferior, porque não há um certo pudor de etiqueta social, porque os pobres não se dão a isso, porque entenderam que isso não é importante, isso não vale a pena, não nos dá nada. E nós não temos que viver isso, não é? Não temos que ficar mentindo uns para os outros, mas a sociedade gosta disso. A sociedade gosta de apresentações, de tapetes vermelhos, de prêmios, de reconhecimentos e tal. E o povão não está nem aí para isso. O povão quer brincar, quer pular, quer se divertir. E a música, em ambos os níveis, visavam as mesmas coisas, não é? O prazer do homem. Pela Bíblia existe sim uma música que agrada ao homem, está escrito. Quando Deus diz que não haverá mais voz de arpista, nem música para casamento, nem nada, quer dizer, a cidade não terá mais alegria. Existe uma música para Deus? Bem, toda música é para Deus e nenhuma música é para Deus. Tudo vai depender de quem está produzindo esta música e qual é a intenção desta produção. Então, quando eu ouço, por exemplo, uma canção que nem a antiga canção Vai Tudo Bem com a Minha Alma, It Is Well, Vai Tudo Bem Comigo, quando nada ia bem. Então a gente sabe que aquela música foi para dizer: Deus, não importa o que aconteça, eu te adoro. Muito bem. Paulo fala aqui exatamente desse louvor, de lábios que confessam o nome do Todo-Poderoso. E esse louvor a Deus, este sacrifício, tem que ser através de Jesus. Não pode ser através de coisa alguma que você já ouviu falar. Só através de Jesus. Você não adorará a Deus através de padres, pastores, apóstolos, bispos. Você não chegará a Deus através de cobertura espiritual. Isso é tudo falso. É mais do que falso, isso é diabólico, isso é maligno. É um outro evangelho. Embora eu entenda que exista uma sombra de uma realidade espiritual, porém é uma distorção. Porque me leva a pensar que você ou eu somos inferiores diante de Deus ao bispo. Quer dizer, o bispo, ele é mais precioso para Deus do que eu e você. E a Bíblia não me diz isso. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. E fim de assunto. Não precisa mais falar mais nada sobre isso. Bem, então o sacrifício, segundo a Bíblia, é um sacrifício de reconhecimento. Em outras palavras, tem que ser através de Jesus, porque foi Jesus é a nossa religião, é o nosso religare, é aquele que reconectou, não é, a vida do homem com o Criador, com o Eterno. Então tem que ser através de Al-Hushua, Hamashia, Jesus Cristo, e tem que ser dirigida ao Eterno, não é, ao seu trono de glória. Então quando uma pessoa diz assim: olha, você precisa
fazer um sacrifício. Irmão, isso me dá arrepio. E não importa quão famoso, quão poderoso, quão rico, quão grande possa ser essas pessoas ou estas organizações, é demoníaco isso daí. Isso daí é maligno. Eu não estou tentando difamar. Eu estou lendo a Bíblia. Então o apóstolo Paulo diz de dois tipos de sacrifício, não é, aqui. Um sacrifício é um sacrifício espiritual que eu dirijo a Deus. Mas existe um outro sacrifício que ele diz aqui que eu faço ao próximo, quer dizer, é o socorro, é a ajuda. Então, uma coisa não anula a outra. Então, quem prega que Deus quer que só ajudemos os pobres está enganado. Se outros pregam que Deus só quer que nós o louvemos, está enganado. A vida é um todo, não é? Então, como você pode apresentar a Deus sacrifício? Bem, se você não conhecer as Escrituras, você terá dificuldade em prestar culto a Ele e terá dificuldade em levar sacrifício. Sacrifício está intrinsecamente ligado à ideia do conhecimento, e nada tem de gnosticismo aqui, do conhecimento da dignidade, da majestade, da honra que o Todo-Poderoso tem de ser adorado. E eu só posso saber isso se eu ler as Santas Escrituras e temer a Deus. Em uma das pregações eu explico o que é temer a Deus. Não é ter medo de Deus, é ficar maravilhado de Deus, é ficar estupefato, é ficar em êxtase diante da glória de Deus. Hoje mesmo eu fui em um lugar onde tem peças de carro antigo, eu fui ver alguma coisa ali, e é muita sujeira, muita graxa e tal, mas diante daqueles galpões, duas árvores belíssimas, floridas, e elas não tinham cores vivas, elas tinham cores pastéis, cores que eu nunca tinha visto, e elas mesclavam de uma tonalidade para outra, aquelas duas árvores em frente àquilo. Eu parei, tirei foto para mostrar para minha esposa, e eu louvei a Deus por aquelas árvores. Só o Todo-Poderoso pode fazer coisas tão belas em um lugar que é tão feio, não é? Um lugar de peças de carro antigo, coisas velhas. Aquela beleza, aquela exuberância. Não tem como não louvar a Deus. Não tem como não render a Ele sacrifícios de louvor, de lábios que confessam o nome do Altíssimo. Então, querido irmão, em nome de Jesus, quando você, de alguma maneira, ver alguma coisa bonita, ver alguma coisa singela, ver alguma coisa meiga, ver uma atitude misericordiosa, que você, ao contemplar, fala, puxa, que legal, não perca a oportunidade de render a Deus sacrifício de louvor. Você pode dizer, a ti, ó Todo-Poderoso, glória e honra para sempre. Só tu podes fazer tais coisas. Então, quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: não existe nenhum tipo de sacrifício que nós possamos fazer. Então, se alguém te convidar para jejum, essa pessoa também não tem luz. Ela pode se dizer profeta, pode se dizer o que for, não é? Não, ela não tem a luz do Evangelho. Ela crê no Evangelho, pode ser salva sim, mas é bebê na fé. É uma criança em Cristo. E por que eles fazem estas coisas? Por medo. Eles precisam juntar gente para se sentir seguros. Não é diferente dos políticos. Precisam manipular as pessoas para que as pessoas lhe deem segurança. A verdade para eles é matéria de negociata, é matéria de troca. A Bíblia fala que falou de vós negócio e da piedade, motivo de lucro. Então a vida deles é essa, eles estão vivendo para se manter, porque eles não conseguem crer nem que Deus cuida da gente aqui. Quer dizer, ele ainda tem um recurso, não é? Da oratória, do seminário, mas aquele irmãozinho pequenininho que não tem nada, ele não sabe falar, ele é tímido, ele não tem estudo, ele é pobre,
E a pergunta é, será que ele pode ter algum tipo de segurança, de conforto em Deus para a sua velhice? Eu, na condição de pregador do Evangelho, poderia dar a ele algum retorno com relação a isso? Por certo que sim. Porém, infelizmente, não é isso que acontece. Então, o que é que se faz? Se manipula, se inventa. Então, ouça, duas coisas fundamentais. Se você recebe o Evangelho e o pregador, o pastor, lhe dá o Evangelho, este Evangelho do Salvador, ele vai crescendo em revelação, ele vai crescendo em consistência, ele vai crescendo em segurança, em convicção, ele cresce em todos os sentidos, ao ponto de o crente ficar absolutamente firmado, inabalável, inabalável. Eu não estou brincando não, isso é a mais pura verdade. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que inabaláveis, né? Então, este é o Evangelho. Quando você, de alguma maneira, permite que pequenas coisas entrem no Evangelho, estas pequenas coisas vão deteriorando o próprio Evangelho e você terá a necessidade de dar mais disso. Eu vou dar um exemplo, como droga. O pessoal começa a dar uma droga, mesmo que ela não seja um delinquente, nada. Uma pessoa usa uma droga para a saúde e ela acaba ficando viciada, tem que desmamar, depois é uma complicação. Mas tem pessoas que não conseguem se livrar mais dessas drogas. Então, quando você não anda só no Evangelho, você começa a aceitar a introdução de psicologia, de teologia humana, humanismo, legalismo, e você começa a entrar com manipulação, não é? Por exemplo, um irmão chegar assim numa reunião e falar: Deus está me revelando que há uma nova unção nesse lugar. Irmãos, eu não preciso nem estar aí para dizer que isso é o diabo falando, não é Deus. Não existe nova unção. Se você me mostrar na Bíblia que existe uma nova unção, eu me submeto à Bíblia. Mas não existe uma nova unção. A Bíblia diz que a unção do Santo Salvador Jesus está sobre nós. E a unção não se deteriora, ela não apodrece, ela não acaba, ela é água viva, é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é algo que precisa ser renovado. Nada no reino. Você vê claramente que eles não entendem o reino espiritual. No reino espiritual nada é deteriorado. Não. Lá no céu, irmãos, não haverá esgoto. Não haverá lixo. Nada se deteriora. Tudo é puro. Tudo tudo é bom. Tudo é sadio. Então, quando você recebeu o glorioso Espírito Santo, o Espírito Santo em você, ele não se empobrece. Agora, existe sim o entendimento correto, esse entendimento pentecostal, de que nós devemos nos encher do Espírito Santo sempre. Sim, é bíblico. Por quê? Porque as situações da vida faz com que eu gaste fé para suportar, para caminhar, para conquistar, para atravessar vales. E eu preciso repor esta fé, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a minha comunhão com Deus fará com que isso aconteça, não é? Mas ela não se deteriora. Então, irmão, se alguém está andando por esse caminho, minha palavra é: se você é mesmo de Deus, eu não sei. Mas se você dá de ombros e tal, é porque você não está interessado na verdade. Você está interessado em participar de um grupo, de uma organização, de um clube religioso, mas tenha isso em mente, Jesus não está nesse negócio não. Jesus é a palavra de Deus. Você só vai ter comunhão íntima com Ele de acordo com a palavra. Caso contrário, perda de tempo. Eu não estou disposto a perder tempo. Eu quero crescer no conhecimento do meu Pai Celestial, do meu Salvador, do meu Criador, do meu Rei e Senhor. E eu desejo isso para você também. E eu oro para que isso seja uma verdade aqui
a luz do Evangelho entre no seu coração, que você receba a luz do Evangelho, não a luz do meu Evangelho, nem a minha teologia, longe de mim tal coisa, mas o Evangelho de Cristo. Alguém me perguntou se eu era um defensor da fé. Falei, não, eu sou um pregador do Evangelho. Não, mas o senhor é um apologético, Falei, não sou nada, eu sou um pregador do Evangelho. Eu não me coloco como um defensor de coisa alguma, porque não foi para isso que ele me levantou. Ah, mas o apóstolo Paulo diz que ele se colocou para a defesa da fé. Sim, ele se colocou e está colocado, e foi o que ele escreveu. Eu não preciso mais fazer o que ele fez. O que ele fez já está feito, já está determinado. Eu só preciso crer naquilo que a Bíblia diz. Ah, mas existem pessoas que têm muitas interpretações. Só existe uma interpretação. E você vai depender do Espírito Santo. É a unção antiga. A unção antiga é a permanente, só tem uma. E ele vai te guiar a toda a verdade. Confie nisso, busque a face do Senhor e você saberá se é verdade ou não e terá segurança que os santos têm de saber, eu sei em quem tenho crido. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Se Jesus não arrebatar a igreja nesses próximos dias aí, porque as coisas estão muito interessantes, nós nos veremos ainda aqui. Caso contrário, eu quero vê-lo na pior no céu, mas a gente pode se ver pelos ares aí, amém? Deus te abençoe e paz do Senhor Jesus.